Olá, bom dia a todos. Então, para mim é um grande prazer também aqui receber esse convite para conversar sobre um tema que eu considero muito interessante também, que seria o uso da ressonância magnética, então, na unidade de emergência, e de que forma que a gente pode usar esse método para nos auxiliar no diagnóstico correto desses pacientes. Bom, eu queria começar então essa apresentação com algo que já resume o que eu vou falar nos próximos 8 minutos, tá? Que seriam as situações onde a gente teria a aplicabilidade do método de maneira assertiva para o diagnóstico diferencial das principais patologias que vão incursar aí com gravidade nesses pacientes atendidos na emergência. E eu posso resumir essas situações em basicamente 2 vertentes. A primeira delas, o atendimento da dor torácica na sala de emergência para diferenciar as causas isquêmicas ou não isquêmicas. E a segunda delas, que seriam as síndromes de elevação de troponina, que englobam as demais situações. E aí eu incluiria as cardiomiopatias inflamatórias, a síndrome de Takotsubo, uma cardiomiopatia adrenérgica, e o infarto do miocárdio. Então, a nossa intenção aqui é utilizar alguns casos de vida real, alguns casos clínicos, que eu acho que é uma maneira mais didática de conseguir abordar cada uma dessas situações, com casos nossos, casos que nós atendemos na rotina clínica. Então, isso eu acho que causa ali uma interface mais adequada para a gente poder exemplificar isso. Então, o primeiro desses 4 casos clínicos se trata de uma mulher jovem de 54 anos, tinha um passado recente de revascularização miocárdica cirúrgica e vinha apresentando episódio de dispneia aos moderados esforços. E isso começou a acontecer de maneira significativa após o procedimento cirúrgico. Então, quando a gente vai avaliar esse tipo de paciente, a gente percebe que existem, é um arsenal diagnóstico que a gente encontra para fazer esse tipo de diagnóstico diferencial, e muitas vezes a gente fica até se perguntando qual daqueles métodos seria o ideal de acordo com aquele cenário clínico. A gente não fala em exame melhor ou pior, mas a gente fala o exame apropriado para aquela condição clínica e para aquele paciente. E por que foi escolhida, nesse caso, a ressonância de estresse, que é aquele primeiro cenário clínico que a gente tem a aplicação da ressonância na unidade de emergência. Então, a ressonância ela é um exame que tem uma característica muito interessante, que seria a multimodalidade, a avaliação de vários parâmetros cardíacos que permitem fazer diagnóstico não só da função ventricular, mas do dano miocárdico de maneira geral. E então a gente veria a contratilidade segmentar, a perfusão miocárdica sob estresse para fazer o diagnóstico diferencial dessa paciente e também sequelas de infarto miocárdico prévio que podem interferir nessa avaliação. Então a gente conseguiria num exame só, prático, rápido, identificar o estado atual da paciente, a presença de isquemia e a possibilidade de infarto miocárdico prévio. E dessa forma foi feito. Essa paciente foi para a ressonância. Então aqui eu trago resumidamente um painel que traz todas essas informações. Então percebam, as 2 primeiras linhas desse exame, elas se referem à contratilidade de repouso e sob estresse farmacológico. Então vocês já conseguem perceber nas imagens de eixo curto que existe um flagrante defeito de contratilidade nos segmentos anteriores e anteroceptais sob estresse, embora não exista nenhuma evidência de fibrose miocárdica na terceira linha, que é a técnica de realce tardio. E quando a gente vai avaliar a perfusão miocárdica, observem que existe um extenso defeito perfusional no estresse, que são as 2 últimas linhas, e no repouso a gente não observa nenhum defeito, portanto é um defeito reversível e caracteriza isquemia. Então percebam que num exame só eu tenho muita informação relacionada à contratilidade, presença de cicatriz miocárdica e perfusão definindo isquemia. E, de fato, essa paciente foi para cateterismo e confirmou que no enxerto da mamária interna esquerda para a descendente anterior existia uma estenose importante junto à anastomose com o leito nativo. E é por esses resultados que a diretriz americana, a atual diretriz americana de avaliação de dor torácica, coloca a ressonância junto com os demais métodos funcionais e a própria tomografia como exame classe 1 para avaliação desses pacientes com probabilidade de risco intermediária e que se apresentam com dor torácica aguda. E ela, dessa forma, serve como uma avaliação que permite estratificar melhor os pacientes que devem ir para cateterismo ou não. Passando para o caso clínico 2, a gente vai abordar uma outra causa dessas síndromes de elevação de troponina, é que a gente entra numa segunda parte da apresentação, e um caso clínico que é, de certa forma, corriqueiro. Um paciente jovem, 44 anos, apresentando um quadro de dor torácica que não ficou bem configurada se era de etiologia isquêmica ou não.
entrou na avaliação habitual no fluxo de atendimento, fazendo eletrocardiograma que se apresentou normal, porém com uma alteração de marcadores de necrose miocárdica. Esse paciente acabou indo para cateterismo para excluir doença coronariana obstrutiva, o que foi feito, mas aí ele entra nesse grande grupo de pacientes com alteração de marcadores de necrose, sem obstruções definidas pelo cateterismo, ou eventualmente, se tivesse feito a tomografia de coronária, se excluía a coronariopatia obstrutiva. O fato é que muitos desses pacientes acabam indo para a ressonância e a gente encontra alterações como essa. Uma função ventricular, nesse caso, preservada, mas observem no painel da direita, superior direita, que existe edema miocárdico, aquela área de sinal mais intenso na parede lateral, e com realce tardio, multifocal, preservando o subendocárdio, mesoepicárdico, acometendo a parede lateral. Esse é um achado clássico na miocardiopatia inflamatória. Existe edema e existe fibrose miocárdica relacionada a esses segmentos e, portanto, configurando inflamação miocárdica. E esses dados, eles foram validados já previamente, mas corroborados com a atualização dos critérios de Lake-Louise, que definem dano miocárdico secundário à inflamação miocárdica. E a ressonância oferece subsídios para nós qualificarmos isso com uma alta sensibilidade e especificidade, principalmente quando a gente agrega isso às ferramentas mais recentes que a ressonância oferece, que seriam os mapas multiparamétricos. Então, a gente tem uma acurácia medida pela área sob a curva ROC muito alta para a definição desse tipo de circunstâncias. Lembrando que até 30% dos pacientes com infarto sem supra e com coronárias normais tem no seu diagnóstico presuntivo um diagnóstico de miocardiopatia inflamatória. Passando por um caso clínico 3, uma paciente de 58 anos, dor torácica, após estresse emocional intenso, acabou fazendo eletrocardiograma que não apresentou alterações significativas e, novamente, alteração dos marcadores de necrose miocárdica. Cateterismo sem obstrução coronariana, acaba conosco na ressonância. O que vocês observam já como uma alteração muito evidente ali? Aquelas imagens de cine-ressonância que eu estou apontando aqui, ó, mostram que existe um defeito de uma alteração da contratilidade miocárdica nos segmentos médio-apicais, que por si só já faz um diagnóstico presuntivo de quando a gente não tem obstruções coronárias, como uma cardiomiopatia adrenérgica, uma síndrome de Takotsubo. E o que é importante a ressonância evidenciar? Primeiro, grande parte das vezes ela evidencia um dano inflamatório, um acometimento inflamatório do miocárdio, mas muito importante, a gente não evidencia áreas de infarto miocárdico. A gente vê que no realce tardio não apresenta nenhuma área de cicatriz e, portanto, é muito plausível que esse defeito, essa alteração de contratilidade se resolva no decorrer do tempo, né? Isso caracteriza a cardiomiopatia de Takotsubo. Então, em que ponto que a gente usa a ressonância de maneira adequada aqui? A gente vai ter a possibilidade de excluir primeiramente o infarto, definir eventualmente essa área de dano agudo que é manifestada pelo edema miocárdico, e, posteriormente, a gente necessita da regressão, da volta à normalidade daquela contratilidade. Isso define a cardiomiopatia adrenérgica. Então, como a gente tem na ressonância essa possibilidade de excluir o infarto miocárdico, ela é considerada um exame uma classe de recomendação 1 pelas nossas atuais diretrizes. Eu estou terminando a apresentação, vou avançar alguns segundos ainda. Esse é o último caso clínico, que mostra talvez aqui que seria o principal exemplo de infarto miocárdio com coronárias normais. Uma paciente também de 58 anos hipertensa, dor torácica ao repouso, irradiação para a região cervical, eletro sem alterações significativas, alteração de marcadores de necrose. Percebam que é uma via comum da grande parte dos pacientes que acabam se manifestando com alterações de troponinas e sem obstruções coronarianas. Eu coloquei aqui um cateterismo normal, entre aspas, e eu já vou explicar para vocês o motivo. O fato é que esse paciente com alterações de troponinas e coronárias normais acabou indo para a ressonância, e o que a gente observou? Uma contratilidade ventricular preservada, porém um edema miocárdico com uma característica um pouco peculiar. Ele tinha uma distribuição mais subendocárdica, como vocês podem ver aqui, porém acompanhada agora de um infarto miocárdico que a gente caracteriza pelo realce tardio como acometimento do subendocárdio na parede lateral. Só que aí a gente foi rever o cateterismo, porque isso aqui definitivamente é infarto, né? Quando a gente foi reavaliar o cateterismo, o que nós observamos aqui? Que esse ramo marginal, que é o responsável por aquela parede lateral, ele já tem um enchimento lento, mas percebam que existe uma falha de contrastação desse segmento aqui do vaso.
Então, de fato, a gente tinha uma coronária que já não era tão normal assim. Foi interpretado esse achado aqui, depois de ser extensamente avaliado, como uma dissecção coronária, e tinha até uma extensão aqui, existia a observação de uma contrastação distal, mas que, de fato, implica que esse exame aqui tinha uma alteração que justificava aquele infarto miocárdico observado. Então, de maneira geral, resumindo o que a gente abordou aqui, esse é o slide mais importante que responde a pergunta dessa proposta de tema, que a ressonância ela tem um papel em 4 cenários: a avaliação da dor torácica para a exclusão de isquemia e nas alterações de troponinas com coronárias normais ou quase normais, que seriam a síndrome de Takotsubo, quadros sugestivos de miocardiopatia inflamatória e infarto miocárdico com coronárias não obstrutivas. Obrigado pela atenção.